Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam muito bem-vindos à 13ª aula do nosso curso aqui, última aula do módulo 2 e terceira lição da nossa série de lições que se chamam Vocabulary Booster, ou seja, Vocabulary Booster, Vocabulary, essa é uma palavra difícil, né? Vocabulary Booster, Lesson Number 3, lição 3, mais uma série de frases aí para você colocar no seu Anki, para a gente fechar a semana. Lembrando, essencial que você revise o seu Anki todo santo dia, 7 dias por semana, e que você sempre acompanhe aqui as lições do Vocabulary Booster e coloque as frases no seu Anki. Sem muita enrolação, vamos então meter a mão na massa, tá? Essas frases aqui são baseadas na terceira aula do Hidesato, do My Lord Bag of Rice, part number 3. Ok? Parte 3. Então vamos lá, sem muita enrolação. Vamos começar pegando algumas frases. Eu vou aumentar um pouquinho a letra para ficar um pouco maior. É sempre legal deixar aqui no 410, que é bem grande, tá? Deixa eu ver, vou puxar um pouquinho mais para cá. Eu consigo mudar minha câmera de lugar também. Vamos lá. Aqui tá bom. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos começar pegando algumas frases baseadas na palavra however, né? However significa no entanto, entretanto. São algumas frases longas, porque ela é uma frase, however é uma palavra que normalmente conecta duas outras frases. Então são frases longas, no começo você pode ter... Então assim, estuda bem elas, para quando você vê elas no Anki você conseguir revisá-las bem e conseguir lembrar delas, tá? Então estuda bem essas frases aqui. Então vamos lá. Primeira frase aqui que a gente tem é He was feeling bad. Ele estava se sentindo mal, tá? Feeling, he was feeling ele estava se sentindo. He was feeling bad ele estava se sentindo mal. Então, he was feeling bad. He went to work. Acho que eu até falei disso aqui, desse exemplo de go to work, ir para o trabalho, na aula do Hidesato. Não lembro muito bem, porque são muitas aulas, mas he went to work. Então, he was feeling bad, ele estava se sentindo mal. He went to work, ele foi para o trabalho. However, no entanto, olha o however aqui. And tried to concentrate. Aqui é bem fácil. E tentou se concentrar. Tried to concentrate tentou se concentrar. Então, como eu disse, é uma frase longa, tá? É uma frase longa. Então, assim, estuda ela bem, lê ela várias vezes. He was feeling bad. Tem um negócio que você pode fazer, né, no Anki, se você quiser, é o seguinte, eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Você pode pegar, digamos, essa frase é muito longa e você acha que ela vai te dar trabalho no Anki. O que você faz? Você pega ela e aí você faz assim, você tá vendo que são duas frases? Então você corta ela aqui, manda isso aqui pro seu Anki, ó. He was feeling bad. Ele estava se sentindo mal. Faz um card que é só isso aqui. He was feeling bad. Ele estava se sentindo mal. Você faz um card assim. Aí você pega o outro pedaço da frase, isso aqui, se você quiser, tá? E faz um outro card. Aí você faz um outro card assim, ó. He went to work. However, então ele foi pro trabalho, no entanto, and tried to concentrate. Aí você faz outro card, que é com essa frase aqui, e aí você faz um terceiro card, aí sim, com tudo isso aqui, tá? É bem legal, às vezes eu faço assim quando a frase é muito grande. Ok? Vamos lá. Próxima frase pro seu Anki é We had a small drop in sales last month. Se você quiser fazer um card só com isso aqui, pode fazer, né? Significa, ó, vou pegar aqui. Significa nós tivemos a small drop. Drop é uma queda. A small drop é uma pequena queda. Então isso aqui nós tivemos a small drop, uma pequena queda, aonde? In sales, nas vendas. Sales é vendas. Então, nas vendas, last month é mês passado, tá? Mês passado. Month, last é passado, né? O último, e month é mês. Então, we had a small drop in sales last month. Nós tivemos uma pequena queda nas vendas no mês passado. Pode fazer um card só com isso. Aí depois, você pode fazer um outro card só com isso aqui, ó. However, no entanto, entretanto, we are still above the plan. Nós estamos, ó, já aproveita para aprender já o nós estamos. We are, né? Aqui não sei porque eles marcam. We are, nós estamos ainda, still, ainda. Nós estamos ainda
acima do plano. Above the plan. Above the plan. Não. Above the plan. Acima do plano. Em cima do plano. Então, however, no entanto, nós estamos ainda, we are still above the plan. Estuda bem cada frase, lê ela várias vezes, comparar, até pra você pegar bem, aí você coloca no Anki. E aí depois que você colocar isso aqui, você faz um card inteiro com esta frase enorme. We had a small drop in sales last month. However, we are still above the plan. Nós tivemos uma pequena queda nas vendas mês passado. No entanto, we are still, nós estamos ainda above the plan, acima do plano. Por fim, a última frase, que são duas frases. We invited 100 customers to the presentation. Quer fazer um card só com isso aqui? Manda ver lá no seu Anki, tá? We invited 100, tá? Isso, 100 fala 100. Isso aqui, assim fala 100, 100, tá? Mas aí você não se preocupa muito com o número por enquanto, só pega a frase. We invited 100 customers, que significa nós invited, nós convidamos 100 clientes. We invited 100 customers para a apresentação. Então, para a apresentação, to the presentation. We invited 100 customers to the presentation. E aí depois fala, however, no entanto, only 50 came. Somente 50 vieram. Aí esse came que vocês já sabem, esse only vocês já sabem. E aí depois faz um cardzão gigante com tudo. We invited 100 customers to the presentation, however, only 50 came, tá? Só pra fazer um adendo aqui, essas frases são grandes e são complicadas, tá? E aí, pô, Marcos, você tá colocando essas frases gigantes aí no segundo módulo, eu nem sei nada de inglês ainda. Calma, é que alguns casos, tá? Em alguns casos, para dar alguns exemplos, como however, é muito difícil a gente achar uma frase bem pequenininha com however. E aí a gente só acaba achando frases grandes. Enfim, a gente faz um esforço extra, né? Peço para você fazer um esforço extra e aprender essas 3 frases grandes, que aqui dentro tem um monte de coisa. Você pode quebrá-las no meio, que nem eu falei. Beleza? Mas na maioria, sempre que a gente dá exemplo, são frases menores. É que em alguns casos não tem como, a gente é obrigado a usar essas frases enormes. Ok? Tá, mas o melhor sempre é frase pequena. Então agora voltando para as frases pequenas, eu até vou aumentar o tamanho um pouco mais aqui, que agora a frase cabe na tela. E vamos lá, vamos pegar alguns exemplos agora com put aside. Lembra? Put aside, eu falei na aula do Redesado, significa colocar de lado, tá? Agora, vamos tudo diminuir de tamanho agora. Então, alguns exemplos com a estrutura com o phrasal verb put aside, que significa deixar de lado, colocar de lado, tá? Que nem a gente viu lá no texto. Então, exemplos com put aside. No texto é putting aside, que ele falou colocando de lado, deixando de lado. Vamos lá, exemplos. They decided to put aside their differences. Olha só, they decided to put aside. Eles decidiram colocar de lado ou deixar de lado o quê? Their differences. Differences é diferenças. Their é deles, né? Lembra que a gente aprendeu lá? O his, que é o dele, o her, que é o dela, o its, que é o dele, dela, para coisas, animais. Agora como é que fala? Deles. E aí deles, assim, tanto para eles quanto para elas, funciona para tudo. Deles. Você fala their. Então as diferenças deles é their differences. Então a frase bem simples, bem fácil, ó. Eles decidiram, they decided to put aside. Eles decidiram deixar de lado, colocar de lado their differences, ok? Entendido? Facinho, muito legal, né? Você aprendeu put aside. Outro exemplo bem parecido. Let's put aside our differences. Olha só, vamos colocar de lado, vamos deixar de lado our é as nossas diferenças, né? Ali tá falando para que eles iam deixar de lado as diferenças deles, as their differences. Aqui a gente fala, let's put aside our differences. Vamos colocar de lado as nossas diferenças. And enjoy the evening. E aproveitar a noite, tá? Enjoy é aproveitar. Enjoy. The evening é a noite. Aí você me pergunta, pô, Mário, mas noite não é night? Night, tá? E é o seguinte, night, normalmente você usa night quando já é bem tarde da noite, quando você vai embora, você dá good night, quando você tá indo embora. Mas assim, no começo da noite, tá? Ou quando você chega num lugar e tá de noite, você usa evening. Evening também é noite. Quando que você dá good evening, você tá de noite, não importa a hora da noite, tá de noite. Você chegou num lugar, você fala good evening, né? Normalmente quando você chegou assim de noite num lugar, tem um jantar às 8 horas da noite na casa do seu amigo, você chega lá e você fala good evening, tá? É o começo da noite, digamos assim. Aí quando você vai embora, que você vai falar o good night, ok? Então enjoy the evening é aproveitar a noite, tá? Let's put aside our differences.
vamos deixar as nossas diferenças de lado, né? Deixar de lado nossas diferenças e enjoy the evening, aproveitar a noite, ok? Terceiro exemplo. I put the magazine aside and began reading a book. Olha só, aqui é legal que ele fala I put the magazine aside. Eu deixei a revista de lado. Olha só que legal. Tem uma coisa do inglês que acontece é o seguinte. Primeiro, the magazine significa a revista. Magazine é revista. The magazine, a revista. Você pode falar assim, ó. I put aside the magazine. Eu deixei a revista de lado. Tava na revista, mas eu deixei ela de lado. I put aside the magazine, tá? Agora, é o seguinte. Talvez você me pergunte, né? Essa frase aqui tá no passado, tá? Eu deixei de lado. Mas o passado, como é que é o passado de put, Maria? Put? Não, não é, tá? Put, o passado de put é put. Incrivelmente, ele não muda. Put, no presente é put, no passado é put. E é assim que funciona o verbo put. Então, I put aside the magazine, né? Eu deixei de lado a revista. Agora, detalhe. Você pode falar assim, ó. Você pode falar assim. Saca só. I put the magazine aside. É exatamente a mesma coisa. I put the magazine aside, tá? E I put aside the magazine. The magazine significam exatamente a mesma coisa. Você pode só mudar onde que você coloca o the magazine, ok? Exatamente a mesma coisa. Então, I put the magazine aside. Eu deixei a revista de lado. And began reading a book. E comecei a ler um livro. Comecei ler a book. E comecei a ler um livro, ok? Manda tudo pro seu Anki aí que você vai dominar o uso do phrasal verb put aside, ok? Vamos lá. Agora, alguns exemplos com aquela palavrinha super legal que a gente aprendeu lá no conto eu ia falar Midesato, do conto do Hidesato, que é o go forward e que no passado é went forward. Lembra? Presente, go forward significa seguir em frente. Passado, went forward significa tipo seguiu em frente, foi em frente. Vamos ver os exemplos. Primeiro, se você falar assim, ó, você fala para alguém go forward with faith, tá falando siga em frente com fé, né? Faith é fé. Fé de acreditar em alguma coisa, né? Meio religioso. Então, go forward with faith. Siga em frente com fé. É uma recomendação, ó, siga em frente com fé. Go forward with faith. Agora, se você falar I went forward with faith, você está falando eu segui em frente, eu fui adiante, eu fui em frente com fé. Só um exemplo de presente, um exemplo de passado, tá? E aqui, esse exemplo também é bem legal, né? He stood up and went forward. Aqui é legal, ele levantou e seguiu em frente. Tem dois phrasal verbs aqui nessa frase, tem e os dois estão no passado. Tem o stand up é ficar de pé, se levantar. E tem o go forward, que é seguir em frente. Os dois estão no passado. Stand up no passado é stood up. Stand up no presente, se levantar. Stood up é o passado, tipo, se levantou, ficou de pé. Go forward, vocês já sabem, went forward. Então a frase, ó, é ele levantou, he stood up, ele levantou ou ele ficou de pé, e went forward, e seguiu em frente, tá? Nenhum mistério aqui, facinho, aprende tudo, coloca tudo no Anki. Vamos lá. Próxima frase é baseado no uso do apóstrofo aqui, ó. Tá vendo? Apóstrofo. Lembra? Dragon's body, né? O corpo do dragão. Eu falei sobre isso na aula do Hidesato também. Não tem mistério. Exemplos rápidos sobre como usar frases, né? Pra você colocar no seu Anki usando o apóstrofo que indica posse. Vamos lá. Primeiro, se você fala assim, ó. John's house. O que você está falando? A casa do John. Você não fala house of John. Você fala John's house. A casa do John, tá? Quando você está falando de uma pessoa, na maioria das vezes só pode usar o apóstrofo, tá? John's house. A casa do John. Agora, se você falar Brazil... Pera aí, tem que tomar uma água que eu engasguei aqui. Vamos lá. Se você falar aqui Brazil's economy. Você está falando a economia do Brasil. Você pode falar Economy of Brazil? Também pode. Economy of Brazil, economia do Brasil. Nesse caso também pode. No caso do John, House of John, não fala muito, mas Economy of Brazil é aceitável. Nesse caso, os dois casos podem ser. Nesse caso, os dois casos, tanto Economy of Brazil pode estar certo, quanto Brazil's economy, a economia do Brasil. O tempo de ontem, o clima de ontem. Yesterday's weather. Só para mostrar posse, ó. Weather, essa palavra parece difícil, né? Weather significa clima, tempo ou clima. É tempo, mas não de passar o tempo, do clima. Tá chovendo, não tá chovendo, tá? Weather. Então quando você fala, você pode falar the weather of yesterday, até pode, não tá errado.
tá? Mas aqui é mais elegante, digamos assim, mais fácil de falar. Yesterday, que é ontem, aí você bota o apóstrofo S, e yesterday's weather, o tempo, o clima de ontem, tá? Coloca tudo no seu Anki, né? Por que você está colocando isso aqui no Anki? Para você se acostumar com esses padrões. Lembra que é tudo padrões, então você está colocando isso aqui para você ir se acostumando com esses padrões. Aí quando você vê em outros contextos, você vai entender, ok? Então vamos lá. Próximo padrão que a gente vai ver aqui é without even one. Na realidade é without even, né? Eu até marquei without even one. Eu vou desmarcar o one aqui. Cadê eu pegar as cores, tá? Só para não confundir depois lá no PDF a cabeça de vocês. Without even, sem nem mesmo. Without é sem. Without even é sem nem mesmo, tá? Escrever aqui para vocês ficarem mais claro. Without é sem. Without even é sem nem mesmo. Vamos ver algumas estruturas usando without even. Primeiro, without even thinking about it. Sem nem mesmo pensar sobre isso. Ó, without even thinking, sem nem mesmo pensar. Né? Sempre que vier um verbo depois dessa estrutura, que vier um verbo, aqui não veio o verbo, veio one, que não é um verbo, é um. Mas quando vier um verbo, esse verbo sempre depois do without even vem com ing. Então, without even thinking, sem nem mesmo pensar about it, sobre isso, sem nem mesmo pensar sobre isso. Né? Outro exemplo, without even saying why. Olha só, sem, né? Say significa dizer. Without even saying significa sem nem mesmo dizer o quê? Por quê? Né? Why é por quê? O porquê quando você faz uma pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Você fala why. Então, sem nem mesmo dizer por quê, é without even saying why. Sem nem mesmo dizer por quê. Agora esse terceiro. Without even knowing the way. Sem nem mesmo saber o caminho. Vocês aprenderam lá na aula do Hidesato, eu falei sobre o verbo know, né? Que era saber, né? Eu falei também sobre o way com sentido de caminho. Vocês lembram disso? Verbo know, saber, way, caminho. Então, junta tudo aqui nessa frasezinha e fala, ó, without even knowing the way. Sem nem mesmo saber, ó, o know com ing no final. Então, without even knowing, sem nem mesmo saber the way, o caminho. Sem nem mesmo saber o caminho. Entendido? Vamos lá pra gente não perder muito tempo. Aprende as frases, taca tudo no seu Anki. Exemplos agora usando a estrutura turn back. Lembra que vocês aprenderam lá? Turn back. Turn back. Vamos ver alguns exemplos usando turn back. Significa você voltar, você retornar, né? Turn back. Lembra que eu falei turn right, que é virar à direita? Turn left, virar à esquerda. Turn back é você virar e ir embora, voltar, né? No texto tem aquela estrutura on turning back, que seria ao se virar, na hora que o Hidesato virou, né? On turning back, bem na hora que ele virou. Mas vamos ver os exemplos usando o turn back, aqui, o turn back. Bad weather forced them to turn back. O tempo ruim, o clima ruim, né? Vocês aprenderam agora há pouco, weather. Bad weather, o tempo ruim, o clima ruim, forçou eles, forced them, né? Forced them. Forced é forçou. Forçou, lembra que eu falei pra vocês que quando você fala assim, por exemplo, calling him, chamando ele, né? Calling him. Lembra dessa estrutura? Eu falei pra vocês, chamando ele. Digamos que forçou, digamos que você quer falar forçou ele a fazer alguma coisa. Você vai falar forced, forçou him, tá? Você não vai falar forced he, forced she. Pra falar, vamos ficar só no masculino. Forced he, forçou ele. Tá errado, você tem que falar forced him, tá? Agora, se você quiser falar forçou eles, você vai usar o them. Mais uma palavrinha nova. Them. Forced them. Então, o bad weather, o tempo ruim, o bad weather, forced them, forçou eles a retornar, a voltar, a dar um turn back. Bad weather forced them to turn back. To turn back. Entendido? Vamos para a próxima frase. Aqui está no passado, ó. We turned back. Então, o passado de turn back é turned. We turned back. Nós voltamos. Nós retornamos at the last minute. Tá? Mais uma expressão aqui, mais um padrão que eu quero que você pegue. São dois padrões aqui. O primeiro é we turned back. Nós retornamos. O segundo padrão é at the last minute.
Minute é minuto. Last é o último, né? Last month, o último mês, o mês passado. Então, at the last minute é no último minuto. Nós retornamos no último minuto. E aqui, o terceiro exemplo, seguindo igual no texto, que é on turning back, né? Ao retornar, ao me virar. Normalmente tem o sentido de ao me virar. On turning back, ao me virar. On turning back, I saw him. Eu vi ele. I saw him. A gente está vendo muito uso de him. Vai pegando, eu não vou nem explicar, só vai pegando os padrões. Né? Só vai pegando os padrões. I saw him. Eu vi ele. Né? Calling him. Chamando ele. Forced. Ali não é forced him, forçou ele, né? É forced them, forçou eles, mas poderia ser forced him, forçou ele. Então, vai se acostumando com esses usos de him, que conforme você for vendo, você vai ver que vai fazendo sentido para você, tá? É exposição ao inglês, se expor ao idioma que naturalmente o seu cérebro vai aprendendo. Então, on turning back, I saw him. Ao me virar, eu vi ele, ok? Entendido? Turn back? Vamos então. Próxima estrutura é o uso, veio da mesma frase, ó, do turning back, só que aqui é o uso do really com sentido de muito. Lembra que eu falei lá no Hidesato que really em certos casos é realmente, mas em muitos outros casos tem sentido de muito. Vamos ver alguns exemplos para você se acostumar com esse uso. Quando você fala assim, ó, she is a really nice person. O que é nice? É legal. O que é uma nice person? É uma pessoa legal. Agora, o que é uma pessoa que é really nice person? É uma pessoa que é muito legal. Ela não é nice. Ela é really nice. Ou seja, ela é muito legal. Então a frase é she's a really nice person. Ela é uma pessoa muito legal. Outro exemplo. The dog runs really fast. O que é the dog runs? É o cachorro corre. The dog runs, tá? O verbo correr é run. Se você está falando que o cachorro corre, the dog... Você tem que, como é terceira pessoa, né? É he, she, it, que é terceira pessoa, você tem que colocar um S aqui. Sem mistério. Você não fala, você fala I run, mas você fala he runs. Conjugação verbal. E aí, quando você fala o cachorro, the dog, o cachorro é tipo ele. Então, he runs. Então, the dog runs, o cachorro corre. Se você falar the dog runs fast, o cachorro corre fast, rápido. Agora, se você quer falar que ele corre muito rápido, really fast. The dog runs really fast. O cachorro corre muito, muito rápido. Really fast. Tá? E aqui, terceiro exemplo. The water is really cold. Se você falar the water is cold, você fala assim, ó. The water is cold. O que é isso? A água está gelada. Cold é gelado, frio, né? The water is... Se você falar I'm cold, eu tô com frio. I'm cold, eu tô com frio. Agora, se você falar the water is cold, você tá falando a água está gelada. Agora, the water is really cold. A água tá muito gelada. Entendido? Facinho, não tem mistério aqui com os usos de really, né? Mas é legal a gente ter os padrões no Anki, porque daí você vai revisando, vai internalizando ali através da repetição espaçada todos esses padrões. Vamos lá. Próxima estrutura que a gente vai ver, a gente vai explorar um pouquinho da palavra entirely, né? Eu expliquei para vocês, né, que entirely vem da palavra entire. Entire significa completo, total, inteiro. E aí quando você taca esse li aqui no final e você faz o entirely, você quer dizer totalmente, inteiramente, completamente. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. I entirely agree with you. Eu concordo totalmente com você. Olha só como é que funciona o uso de entirely. Entirely. Né? Começa com M, você não fala entire, você fala entirely. Agree significa concordar, tá? Concordar, tá? Quando você fala assim, I agree with you. Você está falando... Eu concordo com você. I agree with you. Eu concordo com você. Agora, quando você fala I entirely agree with you, você está falando eu concordo entirely, totalmente, completamente, inteiramente com você. I entirely agree with you. Outro exemplo. I'm not entirely happy. I'm not entirely happy about the proposal. Vamos pegar só essa primeira parte aqui, né? Olha só. I'm not... Ué, não copiou? I'm not entirely happy. Só essa primeira parte. Se você falar I'm not happy, você está falando eu não estou feliz. I'm not happy. I'm happy. Eu estou feliz. I'm not happy. Né? Eu não estou feliz. Agora, se você falar I'm not
entirely happy. Eu não estou completamente, totalmente feliz, né? I'm not happy, eu não estou feliz. I'm not entirely happy, não estou completamente feliz, não estou totalmente feliz. E ele vai falar about the proposal. Proposal é a proposta. About the proposal é sobre a proposta. Então, resumindo a frase inteira, falando a frase inteira, I'm not entirely happy about the proposal. Eu não estou totalmente, completamente, inteiramente feliz, contente, pode ser contente também, about the proposal, sobre a proposta. E o último exemplo com entirely é muito legal, que é I'm not entirely sure. Essa frase é muito legal por causa do seguinte, tá? Seguinte, quando você fala assim, ó, I'm sure. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu tenho certeza. Sure quer dizer certo, que você tem certeza de alguma coisa. Só que eu tenho certeza não é I have sure, não, é I am ou I'm, né? I am, contraído vira, né? Que seria eu estou, eu sou, aí você contrai aqui vira I'm sure, é uma expressãozinha. I'm sure, eu tenho certeza. I'm sure, eu tenho certeza. Então, se quiser colocar no ranking, coloca aí. Eu tenho certeza, I'm sure. Agora, se falar assim, I'm not sure, aí você já está falando, eu não tenho certeza. Então, I'm sure, eu tenho certeza. I'm not sure, eu não tenho certeza. Agora, se você falar, I'm not entirely sure, seria eu não tenho certeza completa, certeza total. O que é isso? Como é que a gente fala em português? A gente fala, eu não tenho certeza absoluta. Então, I'm not entirely sure seria eu não estou completamente certo, né? Eu não tenho certeza absoluta. Nesse caso, a gente vai ter que fazer essa tradução, que é assim que a gente fala em português. Eu não tenho certeza absoluta. I'm not entirely sure. E posso falar I'm entirely sure? Até pode. I'm entirely sure. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou inteiramente certo do negócio. Eu realmente estou certo. Certo no sentido de ter certeza, tá? Mas o I'm entirely sure não é tão visto como esse aqui. I'm not entirely sure. Esse aqui é muito visto, essa expressão, tá? Por isso que eu coloquei aqui. I'm not entirely sure. Não tenho certeza absoluta. Entendido? Entire? Com certeza está entendido, tá? Vamos lá. Agora sim, até eu falei na aula que eu ia explicar um pouquinho mais aqui da palavra who. Então vamos falar um pouquinho da palavra who, tá? Who, muito importante essa palavra no inglês, você vai ver muito. Por quê? Porque who significa quem. E quem, né? Who, quem. E who, em alguns contextos, o who vai ser usado para se referir a alguma outra pessoa e ele vai ser traduzido como o quê. Vamos ver alguns exemplos aqui que vai ficar bem fácil de vocês compreenderem o negócio. Então, primeiro exemplo que tem que estar no seu Anki. Who are you? Quem é você? Quando você quiser perguntar para alguém, quem que é você? Você fala, who are you? Quem que é você? Mas só não seja muito grosso, né? Who are you? Né? Who are you? Quem que é você? Tá? Mas não, é até difícil de perguntar, quem que é você? Mas é assim que se pergunta, who are you? Você pega, quem que é aquela mulher lá? Como é que você pergunta? Who is that woman? Né? Woman é mulher. Who is, quem é? That, aquela mulher. Who is that woman? Quem que é aquela mulher? Se você quiser perguntar quem que é aquele homem, você só troca, você tira o woman e bota man. Então você vai lá, who is that man? Who is that man? Quem que é aquele homem? Who is that man? Quem que é aquele homem? Who is, quem é that man? Aquele homem. Who is that woman? Quem é that woman? Aquela mulher, tá? Então exemplos de who como quem aqui. Agora, se você falar assim, tem uma música inclusive, isso aqui é o nome de uma música, tá? The Man Who Sold the World. Isso aqui é o nome de uma música, The Man Who Sold the World. Então, o homem que, né? The Man, o homem who, o homem quem? Não, aí nesse caso, the man, como esse who vai se referir ao homem, é o homem que sold, vendeu, sold the world, vendeu o mundo, o homem que vendeu o mundo. Frase estranha, né? Mas é o nome de uma música. Eu acho que é do David Bowie, foi regravada pelo Nirvana, uma coisa assim, tá? The man who sold the world. Sold é vendeu. O verbo no presente é sell, né? Sell. I sell cars. Seria tipo, eu vendo carros, entendeu? E aí no passado é sold. Eu vendi, por exemplo. Então, the man who sold the world. O homem que, olha o uso de que, vendeu o mundo. The man who sold the world. O último exemplo, aqui um pouco mais comprido, é the people who called yesterday want to buy the house. Olha que legal. Lembra que eu expliquei para vocês call, que call
pode ser chamar, né? Tem aquele calling him, chamando ele, calling him from behind. Mas call também pode ser ligar, de ligar pro telefone. Então, se as pessoas falarem para você assim, ó, the people é pessoas. Então, the people who called yesterday é as pessoas que, olha o que se referindo às pessoas, as pessoas que ligaram ontem. The people, tá no passado, called, né, com ed no final. The people who called yesterday want to buy the house. Querem comprar a casa. Want é querer, buy é comprar, house é casa. Então, want to buy, querem comprar the house, a casa. Frase toda. The people who called yesterday, as pessoas que ligaram ontem, want to buy the house. Querem comprar a casa. Frases muito legais aí pro seu Anki, que tem que estar no seu Anki, que você tem que estar revisando, né? Who é muito, muito usado. Ok? Vamos lá! Próxima palavrinha, essa palavrinha pode causar confusão, dei vários exemplos dela na aula do Hidesato, mas aqui a gente vai pegar os exemplos para colocar no Anki, tá? E a palavrinha, no texto, né, pattern with shells, decorado com conchas, mas é a palavrinha pattern, que significa padrão, e também pode ser um verbo com o sentido de você decorar alguma coisa seguindo um determinado padrão, tá? Se você viu a aula do Hidesato, você já tá manjando um pouquinho, mas vamos pegar os exemplos pra gente colocar no Anki, tá? O que você vai colocar no Anki? Você vai colocar pattern of growth, padrão de crescimento. Já aprende pattern, já aprende crescimento. Você vai colocar também pattern of behavior. Deixa eu colocar o ponto que faltou. Cadê? Aqui. Pattern of behavior, tá? Vai colocar também pattern of behavior, padrão de comportamento. Só nessas duas frases aqui você já pega o sentido de pattern e as palavrinhas growth e behavior, né? Olha só que legal essa frase também. I'm seeing a pattern here. Eu estou vendo um padrão aqui. I am, contraído, I'm seeing. Eu estou vendo. I'm seeing, né? Do verbo ver, que é see. Eu estou vendo é I'm seeing. Eu estou vendo. A pattern here. Um padrão aqui. Então, todos esses exemplos aqui são usando o substantivo pattern, sentido de padrão. Agora, dois exemplos usando o verbo pattern para querer dizer que algo está decorado seguindo um determinado padrão. Então, por exemplo, e aqui tem essa frase é bem legal porque eu peguei essa frase e tem um motivo. Olha só. A fabric patterned with small squares. Primeiro de tudo, por que eu peguei essa frase? Por causa dessa palavra, fabric. O cara vai olhar assim, fabric. Fabric é fábrica. Não é fábrica, tá? Não é fábrica. Fabric significa tecido, um pano, um tecido. Isso é fabric. Então, a fabric, um tecido, um pano, patterned, decorado. Então, decorado com um determinado padrão, né? Patterned, padronizado, poderia ser. Mas não é padronizado de todos os tecidos terem o mesmo formato. Não, é que eles são decorados seguindo um padrão. Esse é o sentido de patterned. E aí vai falar with small squares, com pequenos quadrados. Square significa quadrado. Squares, quadrados. Então, small squares, pequenos quadrados. Então, a frase toda, a fabric patterned with small squares. Um pedaço de pano, um tecido, um pano, patterned, ou seja, decorado seguindo um determinado padrão, with small squares. Então, é um pedaço, visualiza na sua mente, é um pedaço de pano decorado com um monte de quadradinho, e esses quadradinhos formam tudo no mesmo padrãozinho ali, por isso que é patterned, e um monte de small squares, de pequenos quadrados. Último exemplo, eu até botei umas imagens lá na aula do Hidesato sobre isso. Isso aqui é tipo uma propaganda, né? Buy patterned cushions online now. Lembra que eu mostrei para vocês na aula do Hidesato? Patterned cushions, almofadas padronizadas, né? Almofadas decoradas. Olha como eu traduzi. Eu traduzi como cushions é almofada. Eu traduzi como almofadas estampadas ou decoradas. Acho que estampado é o mais... acho que é o jeito que a gente mais fala em português, né? Uma almofada cheia de desenhos, seguindo certos padrões, é uma almofada que ela é estampada. Em inglês a gente fala patterned cushions. E aí isso aqui é um anúncio, né? Compre online almofadas decoradas, estampadas agora. Compre patterned cushions, almofadas decoradas ou estampadas online via internet agora. Buy patterned cushions online now. Em português seria compre online almofadas estampadas agora. Alguma coisa do tipo seria assim, tá? Buy patterned, você entendeu, né? Buy patterned cushions online now. É um anúncio, então é bem direto assim, bem direto ao ponto, tá? Vocês vão ver que não é aquela frase mais padrão que nem a gente usa. Ok? Vamos lá. Próxima, deixa eu ver quantas a gente tem. Uma aqui, tem wet ones,
tem wonder, tá. Tem mais duas então para finalizar rapidinho aqui a nossa aula. Primeiro, estruturazinha at once. At once, lembra? A gente viu na aula do Hidesato, significava imediatamente. Lá na aula falava Hidesato knew at once, sentido Hidesato soube imediatamente. Só que aqui a gente vai dar dois sentidos. Deixa eu só tomar uma água. Aqui a gente vai dar dois sentidos para vocês. A gente vai mostrar o sentido de... Deixa eu ver se eu peguei os dois. Isso mesmo. A gente vai dar o sentido de at once. At once, que é uma expressãozinha. Com o sentido de... Sentido 1 de imediatamente. Tá? Esse é o sentido que está no texto. E a gente vai também mostrar o sentido de ao mesmo tempo. Também pode ser usado com esse sentido. Vamos ver os exemplos. When I saw him, I recognized him at once. Nossa, muitos padrões aqui. Primeiro padrão. When I saw him, quando eu vi ele. When I saw him, quando eu vi ele. Gente, sempre tenta absorver esses padrões. Não, repete, quando você vê no sonho, fala when I saw him, quando eu vi ele. Que daí que você aprende, você consegue entender isso, você consegue falar isso. Você não fica pensando em regra nem nada. Você sabe que I saw him, eu vi ele. Então, when I saw him, quando eu vi ele. I recognized him, eu reconheci ele. When I saw him, quando eu vi ele. I recognized him at once, imediatamente, tá? When I saw him, I recognized him at once. Quando eu vi ele, eu reconheci ele imediatamente. Próxima frase. Tell the doctor to come at once. She's having a baby. Olha que, olha que legal. Tell the doctor to come at once. Tell significa contar, falar, informar. Então, tell the doctor é fale pro médico, né? To come, para vir, at once. Então, fala pro médico vir imediatamente. Tell the doctor to come at once. Fala pro médico vir imediatamente. She is having a baby. Ela está tendo um bebê. Having, né? Lembra que a gente aprendeu o verbo, falei já pra vocês sobre o verbo have? Vocês viram um pouco do verbo have, que é ter, vocês viram muito had, que é o passado, né? Que é tinha ou teve. Mas aqui, ó, tá? She is having, né? Com ing, você tem que tirar o e daqui e botar o ing. Ela está tendo. She is having. Having, tá? She is having a baby. Tá? Frase inteira. Tell the doctor to come at once. Fala pro médico vir de uma vez. Fala pro médico vir imediatamente. She is having a baby. Ela está tendo um bebê. Esses dois sentidos são o at once com o sentido de imediatamente. Agora, tem dois exemplos aqui com at once com o sentido de ao mesmo tempo. Então, primeiro, I can't do two things at once. I can't do. Can't é não consigo, né? I can't significa eu não consigo, né? Eu não consigo. É I can't. Eu não consigo. I can't do. Eu não consigo fazer. Pega esse padrão também. I can't do. Eu não consigo fazer. I can't do two things. Duas coisas. Things é coisas, né? Thing é coisa. Things é coisas. Então, I can't do. Eu não consigo fazer two things, duas coisas at once, ao mesmo tempo. Né? Aqui é o sentido, não é... Eu não consigo fazer duas coisas imediatamente. Não faz muito sentido essa frase. Seria, né, falar assim, que seria... Não faz muito sentido. Eu não consigo fazer duas coisas imediatamente. Né? Até em algum contexto pode usar. Mas quando você vê I can't do two things at once, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. At once, ao mesmo tempo. Tá? Outro exemplo. Aqui, deixa eu só marcar esse aqui. Tá? Espera aí que eu marquei errado, vou fechar aqui. Ok. Tá? Computers can do many things at once. Aqui, ó. I can't do é eu não consigo fazer. Agora, can do, em vez de can't do, aqui é conseguir fazer, né? Então, computers can do. Computadores conseguem fazer many things, né? E não é two things, duas, é many things, é muitas coisas. Então, computadores conseguem fazer, computers can do, conseguem fazer many things, muitas coisas at once, ao mesmo tempo, tá? Então, manda tudo aqui pro Anki para você pegar o uso de at once como ao mesmo tempo, né? Que nem nessas duas frases, e como imediatamente, que é igual tá no texto, e igual nas duas frases iniciais aqui. E para terminar essa nossa lesson number 3 sobre Vocabulary Booster, alguns exemplos com a palavra wondered. Lembra que eu falei, né, do texto ano passado, wondered, mas lembra que eu falei para vocês que wonder, né, que think é pensar. Wonder também é pensar, mas é
pensar mais aqui, é um pensar mais profundo, você fica pensando e refletindo e pensando de novo, quase que viajando na maionese, você tá wondering. Então, wondering é esse pensar que você fica pensando, quase um matutando, né? Vamos ver alguns exemplos com wonder aqui, né? I was wondering, né? Aí, ó, eu estava pensando. I was wondering. I was wondering about changing the color. Ó, changing the color é mudar a cor, né? Esse changing vem da palavra change, que é mudar. E aí quando você fala desse jeito, about, você não fala about change the color, você fala about changing the color. Então, I was wondering, eu estava pensando, refletindo, matutando about changing the color, sobre mudar a cor ou em mudar a cor. Eu vou até colocar sobre aqui para ficar mais claro, para a gente sempre usar o about como sobre, não confundir muito a cabeça de vocês. I wondering about changing the color. Eu estava matutando, pensando, refletindo, wondering, né? Não é think, ele não estava só thinking, não estava só pensando, ele estava realmente wondering, pensando bastante. Wondering about changing the color, tá? Segundo exemplo, de novo com I was wondering. I was wondering about, eu estava pensando sobre, refletindo sobre your opinion, sobre as suas opiniões. Então você estava lá matutando, refletindo sobre as opiniões da pessoa. I was wondering about your opinions. Manda tudo pro Anki. E aqui não é eu estava, aqui já é no presente, ó. I wonder what he is doing here. Então eu tô matutando, eu tô pensando, né? I wonder. Você fala assim, o que será que esse cara tá fazendo aqui? I wonder. I wonder, eu penso, eu imagino, eu reflito. What he is doing here. O que ele está doing, fazendo aqui. Né? Eu fico pensando, o que ele está fazendo aqui? Sabe que você vê alguém num lugar assim, você acha meio estranho, você fala pro seu amigo, nossa, eu fico pensando, o que ele está fazendo aqui? Você falaria isso, sabe esse cara aí? Nossa, I wonder what he's doing here. I wonder what he's doing here, tá? Então, I wonder, eu penso, eu reflito aqui no passado. É um passado com fazendo, né? I was wondering, eu estava pensando, ok? E com isso, pessoal, a gente termina a nossa lição de Vocabulary Booster, lição número 3. Pega todas essas frases aqui, né, você já estudou aqui junto comigo, manda tudo pro Anki. Tem gente que enquanto eu explico aqui já vai colocando no Anki. Coloca tudo no seu Anki e revisa o Anki todo santo dia, porque isso é essencial para turbinar o seu vocabulário. Você tem que fazer Anki e você tem que fazer listening todos os dias. O que vai fazer o seu inglês explodir aqui no curso é a combinação de Anki e muito listening, muito lindo. Então a gente estuda os textos e faz listening, 20 sessões, 20 sessões, 20 sessões, igual eu passo para vocês lá, só que você tem que combinar esse listening com o Anki. Se você fizer só listening, sem Anki, o seu vocabulário não vai crescer muito, não vai adiantar. Se você fizer só Anki, sem listening, o seu vocabulário cresce bastante, né? Você sabe muito inglês, mas você escuta alguém falar e não entende nada porque você não está treinando todo dia. Então, a bomba atômica do inglês é a combinação de toneladas de Anki com toneladas de listening, que é o que a gente está fazendo aqui no curso. Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do módulo 2, das aulas do módulo 2, espero que vocês tenham seguido o cronograma certinho, com disciplina, com esforço para fazer a coisa acontecer aqui. Eu dou todo o material, dou todas as aulas, dou tudo que você precisa para aprender inglês, para fazer a coisa acontecer. Só que quem tem que meter a mão na massa e realmente fazer a coisa acontecer é você. E eu sei que você vai fazer. Então, manda ver aí, mata esses 2 textos, domina os 2 textos da semana, revisa o Anki todo dia, coloca todas as frases no Anki e vamos que a gente tá junto aqui no curso. Então, um grande abraço e a gente se vê nos próximos módulos. Até mais e bons estudos aí para você.